bom dia, boa tarde. Vamos agora para a aula de sexta-feira, nosso último dia da semana de aula. Hoje nós não vamos fazer um livro, tá? Nós vamos fazer uma atividade mais light de língua portuguesa, que eu vou mandar o PDF aí no grupo para vocês. Vocês vão copiar o texto, fazer o cabeçalho, como vocês já estão acostumados. Faz o cabeçalho no caderno, data. Aí vocês vão copiar esse texto e depois copiar as perguntas e respondê-las, tá? Então, ó, vamos lá. Por que temos sobrenomes? Por que será que a gente tem sobrenome? Hoje vocês vão ver algumas curiosidades. Vamos lá. Silva, Oliveira, Faria, Ferreira, ó, todos com letra maiúscula, né? Todo mundo tem um sobrenome e temos de agradecer aos romanos. Por que será, hein? Foi esse povo que há mais de 2000 anos, vai grifando aí, ergueu o império com a conquista de boa parte das terras banhadas pelo Mediterrâneo. Mediterrâneo é um mar, tá? Pode colocar aqui, ó. Mar. O inventor da moda. Então, aqui já no primeiro parágrafo, nós já começamos a perceber o quê? Que é graças aos romanos que hoje temos sobrenomes. Vamos continuar o texto. Eles tiveram a ideia de juntar ao nome comum ou prenome. Gente, o que é o prenome? Na verdade, quando a gente fala assim, ó, coloca seu nome, aí você vai lá e coloca assim, por exemplo, Cíntia. O Cíntia é o prenome. Isso aqui é a primeira parte do nosso nome, ó. Então, pode colocar aí, ó. Primeira parte do nome. Antes do sobrenome, tá? Por quê? Porque o Império Romano crescia e eles precisavam indicar o clã, a turma a que a pessoa pertencia ou o lugar onde tinha nascido. Com a decadência do Império Romano, essa prática foi se enfraquecendo, até que na Idade Média os sobrenomes caíram em desuso, tá? E as pessoas passaram a ser chamadas apenas pelo seu prenome. Por exemplo, vai me chamar apenas de Cíntia. Então, quando a gente fala o nosso nome, na verdade, a primeira parte do nosso nome se chama prenome. E o resto, que é aquele nome que pertence à nossa família, aquele sobrenome que vem da nossa família, aí a gente chama de sobrenome. Então, o nosso nome, quando a gente fala assim, o nome completo, nosso nome é formado por prenome mais sobrenome. Por exemplo, o meu prenome, Cíntia, sobrenome, Lacerda Gelonês, tá? Que é o nome que vem da minha família, tá bom? Onde eu parei? Ó, com a decadência do Império Romano, essa prática foi se enfraquecendo, até que na Idade Média os sobrenomes caíram em desuso. Aí eles pararam de usar. E as pessoas passaram a ser chamadas apenas pelo seu prenome. Eu, por exemplo, que é a autora do texto aí, seria apenas Raquel nessa época. Que grande confusão isso deveria causar, não é mesmo? Imagine quantas outras pessoas com o nome Raquel não deviam existir. Por isso mesmo, ó, parte importantíssima, ó, os sobrenomes voltaram a ser usados e passaram a ser obrigatórios no século XI. O que é o século XI? Ó, o século XI vai de janeiro de 1001 até dezembro de 2100. Oh, desculpa, de 1100.
Então, esse é o intervalo de tempo do século XI. Imagina, nós já estamos em 2021, tá? Então, isso faz muito tempo. Assim, não tinha mais como confundir uma Raquel Pereira com uma Raquel Valença. E isso era muito importante na hora de cobrar impostos das pessoas certas e evitar casamentos entre pessoas da mesma família, tá? Então, imagina na nossa escola, por exemplo, quantas Marias tem lá? Muitas Marias, né? Então, o prenome Maria tem bastante. O que vai diferenciar é o sobrenome, entendeu? Que é aquele nome que vem da nossa família. Geralmente herdamos um sobrenome da mãe e um do pai, desculpa. Novamente, os sobrenomes não foram inventados do nada. Os homens passaram a escolher sobrenomes que tinham a ver com seu local de origem. Coimbra é um caso desses, ó. Então, olha aqui. Olha como que eles criavam os sobrenomes dele. Eles usavam o quê, ó? Às vezes, o local de origem, ó, Coimbra, ou para confirmar o parentesco. O sobrenome Fernandes, por exemplo, significa filho de Fernando. Outros escolheram sobrenomes que se referiam a características físicas e de personalidade, como louro, calvo, severo. Então, viu da onde que saíram os sobrenomes? Alguns eram pelo local de origem, por exemplo, Coimbra é um lugar, tá? Fernandes tem a ver com o quê? Com ser filho do Fernando. Aí, outras pessoas escolheram sobrenomes de acordo com características físicas. Louro, tipo uma pessoa que tem um cabelo claro. Calvo, uma pessoa que está ficando careca. Severo, uma pessoa que é brava. Também tiveram aqueles, corta essa palavra aqui que tá errado, tá? Tiveram aqueles que adotaram sobrenomes ligados a atividades desenvolvidas, ó. Então, também atividades desenvolvidas pela família, como é o caso de Ferreira, que provavelmente é uma referência à profissão de ferreiro, alguém que trabalha com ferro, tá? O costume de usar sobrenomes se mostrou muito útil. Foi se espalhando pela Europa, pelas colônias europeias e depois pelo mundo. Hoje não dá mais para imaginar alguém sem sobrenome. Está na carteira, ó, carteira de identidade, na ficha da matrícula da escola, em tantos outros documentos importantes. É ou não é? Então, aí vocês vão copiar as perguntas e vão voltar no texto, ler mais uma vez, mais duas vezes, quantas vezes forem necessárias para encontrar as respostas que estão no texto mesmo. Então, número 1. A quem devemos agradecer por termos sobrenomes? Quem que começou com essa história de ter sobrenome? Tá? Aí vocês vão copiar no caderno, vai colocar o R de resposta, colocar a resposta e depois vai pular a linha para ir para o número 2, para não ficar tudo grudado, tá? Por que o sobrenome foi inventado? Tá lá no texto também, a professora já explicou lá no começo. Número 3. Nossa, tá muito perto o microfone, né? Agora que eu vi. A partir de que século os sobrenomes passaram a ser obrigatórios? Bom, eu até expliquei quais são os anos que compreendem este século, né? Que é de janeiro de 1100 a dezembro de janeiro de 1001 a dezembro de 1100. Só que é qual século? Tá aqui, ó. Ó, século XI, janeiro de 1001 até dezembro de 1100. Que tipo de confusão poderia existir se não tivéssemos sobrenomes? O que poderia acontecer? A gente poderia ser o quê? Facilmente confundido com outras pessoas, né? O que mais que vocês acham que poderiam acontecer? Número 5. Onde podemos encontrar os sobrenomes das pessoas? E última, qual o seu sobrenome? Pesquise sobre ele, sua origem. Pesquisem na internet ou com a família de vocês da onde veio o sobrenome de vocês, tá?
Então, você pode falar assim, que o meu nome veio de tal país, tá? Eu herdei ele do meu avô, da minha avó, que se chamavam fulano de tal, e assim por diante. Aí vocês podem fazer da maneira como vocês quiserem, tá bom? Ó, a número 5, onde podemos encontrar os sobrenomes das pessoas? Bom, em tudo lá que tá lá escrito no texto, ó, por exemplo, RG, CPF, que são documentos pessoais, ficha de matrícula de escola, carteirinha de vacinação. Então, vários lugares nós podemos encontrar o sobrenome, tá bom? Então, a aula de sexta é só isso. Vai demorar um pouquinho mais para copiar, mas eu acho que vocês precisam copiar o texto, com certeza, colocar o título no centro, tá? Respeitar os parágrafos, onde tem letra maiúscula, tá? Para vocês irem voltando aos poucos até o hábito de escrever, tá? Escrever mais, porque a gente está fazendo muita atividade no livro, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp.